Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre superfícies de um cone reto. Superfícies, vocês viram que eu falei no plural, porque nós temos mais do que uma superfície. Podemos ter a superfície da base e a superfície lateral. Então vamos pensar um pouquinho, né? Já estamos acostumados, né? Em que situações são utilizados área de superfície de um cone? Por exemplo, a gente já utilizou em outros vídeos, foi a questão do chapeuzinho, né, de festa, né, que estão com saudade dessa festa, né? Vocês sabem que em algumas situações nós só vamos precisar, como é o caso do chapeuzinho, só da área lateral, não precisamos saber da área total, né, porque o chapéu não tem base. Em algumas situações a gente vai precisar calcular às vezes só a base, depende da situação que eu vou utilizar. Por isso, a gente precisa saber muito bem os conceitos sobre o que a gente está trabalhando, para depois a gente saber aplicar esses conceitos de acordo com o problema ou com a situação problema que nós depararmos, seja num vestibular, seja num exercício de prova, seja no Enem, que são avaliações muito importantes para nós. Então vamos relembrar os conceitos, reforçar sempre. Sempre que eu começo o problema e leio ele, eu faço rememorando ali rapidamente todos os conceitos que eu preciso para resolver aquele problema, tá? Para eu não me perder no meio da resolução para relembrar esse conceito. Então aqui eu tenho um cone, esse cone é reto. Por que a gente chama de cone reto? Porque aqui no caso a altura está coincidindo com o eixo de revolução, de rotação da nossa figura que forma o nosso cone. Lembrando, que figura que forma o nosso cone? Exatamente um triângulo. Um dos lados, que é este eixo aqui, eu vou fazer ele girar, rotacionar em torno desse eixo aqui, que vai formar o nosso cone, que é uma figura de revolução, como a gente já conhece. Tranquilo? E, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui o nosso raio da base, que é um círculo. Nós temos aqui um círculo. E no nosso raio da base aqui eu tenho o raio, que eu estou chamando R minúsculo. Por que eu estou chamando R minúsculo? Porque eu vou ter um outro raio na superfície lateral para não confundir um com o outro. Bem, essa superfície lateral, que aqui eu planifiquei, né? Aqui eu tenho o sólido em 3 dimensões, né? Geometria espacial, e eu fiz uma planificação desse sólido, aonde eu estou agora numa figura bidimensional, aonde eu tenho o meu círculo e tenho esta figura aqui. Vocês conseguiram identificar que figura que é essa? É um setor de um outro círculo. Ó. Se eu fizesse aqui um círculo, completasse o nosso círculo aqui, vocês veriam que ele formava um círculo maior. E um pedaço dele, a gente chama ele de setor do nosso círculo. Este pedaço aqui, que é exatamente o comprimento desse setor, ele não está exatamente colado na base aqui em torno, então ele vai ser o quê? 2πr. Joia? Então 2πr. R de quem? O R da base. Tranquilo? E essa medida aqui, nós já sabemos que é geratriz, né? O conjunto de todas as geratrizes vai formar a nossa superfície lateral. Aqui nós temos a geratriz. No caso, se fosse aqui do círculo grande, ela é exatamente o raio desse círculo grande que vai formar o nosso setor. Tranquilo? Então, continuando. Então, para a gente calcular a área da base, nós temos que é πr ao quadrado. E a área lateral, nós vamos ter, substituindo aqui, comprimento vezes o raio, fazendo a simplificação, portanto, a área lateral, πr vezes g. Tranquilo? E a área total, o que vai ser? É a área da base mais a área lateral. Se eu tenho valores, é só somar. Se não, eu faço a substituição aqui, as fórmulas, coloco πr em evidência, tenho mais uma fórmula para calcular a área total. Tranquilo, gente? Você escolhe qual é de acordo com os dados que nós temos. Aqui nós temos um resumo que vocês podem se organizar, lembrando essa relação aqui, que é quando eu não conheço ou a geratriz, ou a altura, ou o raio. Nesse vídeo nós falamos sobre área de um cone reto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.